Oremos pela serva do Senhor nesta tarde. Querido Pai Celestial, estamos mais uma vez na Tua presença, Senhor, te agradecendo, porque até aqui, Pai querido, a Tua mão tem nos alcançado. Até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado, nos fortalecido. Muito obrigado, porque já podemos sentir a Tua presença nesta tarde. Pai querido, abençoa a Tua serva, usa ela, Senhor, com poder, com graça, com autoridade na Tua palavra, Senhor. Usa ela, fala com nossas vidas nesta tarde, porque Tu conheces, Senhor, do som do nosso coração, e somente Tu, ó Pai, sabe o que precisamos nesta tarde. Usa a Tua serva, Senhor, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Saúde as irmãs com a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo de número 18. Provérbios 18. Aleluia, Jesus. Aleluia. Provérbios, capítulo de número 18. Todos encontraram? Vamos ler o versículo de número 10. Diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Pode sentar, glorificando ao nome do Senhor, porque é certo que Ele está aqui. Quero agradecer primeiramente ao Senhor, porque é sempre uma honra poder ministrar a palavra do Senhor, a irmã Luana que me fez o convite, e é claro que eu conto com a intercessão de as irmãs, para que o Senhor possa seguir falando nesse lugar, porque Ele já está falando no nosso coração. Quem já ouviu Deus falar? Através dos louvores, através das palavras, através das canções, o Espírito Santo aí no seu íntimo já está ministrando. Eu estava já há alguns dias com essa palavra no meu coração. Eu estava trabalhando e eu li esse versículo e o Espírito Santo ministrou ele no meu coração e disse assim: tu vai pregar essa palavra num culto de tarde. E eu achei bem impossível, pelo processo, pelo tempo que nós estamos vivendo, eu digo, não será tão pronto, vamos dizer assim. Mas o convite veio mais rápido do que eu imaginava, porque é certo que o Senhor tem pressa para falar e entregar essa porção para a amada igreja. E é claro que sempre é um grande desafio pregar para mulheres que oram, e como todas vocês, eu também estou todas as quartas-feiras aqui, eu venho aqui para ouvir Deus falar. Todas as vezes que eu entro por as portas da igreja, nunca veio como um mero hábito, eu sempre venho pedindo: Deus, fala comigo, ministra no meu coração a Tua voz, fico atenta a tudo que acontece no culto, porque Deus, Ele fala de várias maneiras. Quando Provérbios, Salomão está escrevendo essa palavra, ele está fazendo uma afirmação daquilo que ele vive. Sabemos que Provérbios, ele está cheio de conselhos, cada versículo de uma maneira muito própria, muito poderosa. Ele é conselhos práticos, ousados e poderosos para a nossa vida. Esses dias até eu olhei um vídeo, uma pessoa lendo Provérbios e ela dizia: eu lendo Provérbios, cada versículo como um tapa no rosto. Quem já se sentiu assim, lendo Provérbios? Cada versículo uma correção, um puxão de orelha, um freio na nossa vida. E quando nós lemos aqui, Ele está nos dando uma garantia. O Senhor nessa tarde não vem nos exortar, mas Ele vem nos trazer alento. Ele vem para a sua igreja nos trazer ânimo. E é claro, com um tom de exortação para aquilo que, quem sabe, todas nós já sabemos. Irmãs, quando lemos essa palavra, vemos que Ele está dizendo que torre forte é o nome do Senhor. É sabedor de todas que nós sabemos o
que é uma torre, porque estamos baseadas no tema vigiai, e o Abacuque está dizendo que ele sobe na torre. Então estamos, sabedoras do que é uma torre. Uma torre é um lugar onde era colocado guardas para vigiar as cidades, para estarem em alerta. E sabemos que as torres naquele tempo eram um local útil, seguro, necessário e indispensável. Não havia uma cidade nos tempos antigos que não tivessem torres, porque as cidades eram rodeadas por muros. E sabemos também que essas cidades, elas constantemente entravam em guerra, entravam em peleja, algumas vezes em escassez de comida, e algumas vezes em escassez de armas, e por conta disso, por conta de guerras, por conta de pelejas, havia inimigos umas contra as outras, fazendo-se necessário que as torres existissem. E quando nós vamos entender e compreendendo a palavra do Senhor, nós vamos ler não no tema, não no sentido bem como está a torre, não é que o nome do Senhor é uma torre, mas nós estamos sabendo que no sentido figurado, o nome do Senhor é uma torre, o nome do Senhor é útil, o nome do Senhor é necessário, o nome do Senhor é um lugar seguro, o nome do Senhor é um lugar poderoso. E quando ele está falando, observem, ele não fala que torre forte é o Senhor, mas ele está falando que torre forte é o nome do Senhor. E eu buscando da parte de Deus entender o que o versículo nos explicava, e nós vamos ver que quando Moisés pergunta: quem eu direi que me enviou para aquele povo, para Faraó? E Deus responde o que para ele? O eu sou te enviou. O eu sou. Então quando o Senhor fala eu sou, ele está falando que ele é onipotente, onipresente, onisciente, que ele é todas as coisas. E é bem entendível quando ele dá de um dos seus mandamentos que não devemos tomar o nome do Senhor em vão, porque quando nós vamos falar o nome de Deus, o nome de Jesus, do Espírito Santo, não é o nome de uma mesa, não é o nome de uma cadeira, não é o nome de uma roupa, é um nome que carrega poder, autoridade e unção. E nós entendemos, amada igreja, que ele está dizendo que torre forte é o nome do Senhor. O nome de Deus, quem sabe na boca de uma pessoa descompromissada pode não ter autoridade, mas o nome do Senhor na boca de um crente, ele tem autoridade, ele tem poder, ele é torre forte, ele é necessário. Então Deus me traz aqui nessa tarde para dizer para você, amada igreja, que o nome do Senhor é tudo aquilo que nós necessitamos ouvir. Quando o salmista, o Provérbios, está dizendo que para ela correrá o justo, o Senhor me fazia uma pergunta: para onde tu corre, Patrícia, quando as coisas se dificultam? Está dizendo que torre forte é o nome do Senhor, e para ela correrá o justo. Para ela correrá o justo. Para onde estamos correndo, amada igreja? Será que para o nome do Senhor? Será que estamos correndo em nossos tempos em direção à cruz? Estamos correndo em direção ao auxílio, ao socorro? É uma pergunta que o Espírito Santo me fazia, porque quando nós olhamos para esse versículo, nós entendemos que nós temos um único lugar para correr, que não foi em vão quando Jesus ele fala: eu sou o único caminho, eu sou a única vida, eu sou a única verdade. Quando os tempos se dificultam, quando os tempos apertam, há um único lugar para nós correr. Mas nós estamos vivendo num tempo em que a sociedade, quando eu falo a sociedade me incluo nela, nós estamos desesperados. Nós vivemos tempos aflitos, tempos em que uma mãe recebe o diagnóstico, tem um filho, como a irmã Fátima falou, ele está andando, ele está caminhando, ele está brincando, e de repente essa criança perde as forças das pernas. Um pai de família sai para trabalhar e de repente ele infarta no meio do caminho. Então nós estamos vivendo, e para onde nós estamos correndo? Essa mãe que a irmã Fátima fala, ela corre para a torre de vigia, ela corre para a torre de autoridade, ela corre para a torre onde tem socorro, ela corre para o lugar onde o justo tem que correr. O ímpio, amada igreja, corre para lugares onde não tem saída, para lugares onde não tem solução.
mas eu e você temos um único lugar que temos que correr, que é bem certo, amada igreja, que o inimigo vem por algumas vezes nublar a nossa visão, tirar o nosso foco da cruz, tirar o nosso foco da torre, mas eu venho alertar, relembrar, e quem sabe, como eu disse, dizer algo que você pode dizer, mas eu sei, saber todas sabemos, mas será que estamos vivendo? O Senhor nos traz nessa tarde um alerta: corra para a torre, filha, chorando, corra para a torre, desesperada, corre para a torre, angustiada, corre para a torre, aos pedaços, junta ele e corre para a torre. Amadas, e foi desde o tempo antigo. Irmãs queridas, quando o Senhor falava ao meu coração, Ele dizia: Patrícia, quem crê que Deus fala? Diga amém. Quem crê que Deus fala aqui, diga eu creio. O Espírito Santo, Ele fala, Ele dizia: eu tenho vários atributos, vários lados. Ele me disse assim, várias facetas. E como uma mãe, e as mães aqui vão se identificar. As mães, que mãe aqui que é costureira, que mãe aqui que passa, que mãe aqui que é psicóloga, que mãe aqui que é como eu me obrigo a ser. O Natan às vezes vem: mãe, o que é estimetileno-tetramina? Digo, não sei. Mãe, o que é isso? Ele acha que eu sou um dicionário às vezes, eu sou Aurélio, né? Todas as mães se identificam, são psicólogas, são conselheiras, são cozinheiras, lavam, passam. Nós somos coisas que às vezes nem nós sabíamos que nós somos, não é certo? E Deus, Ele falava para mim nessa maneira: eu sou como uma mãe, eu tenho várias formas, várias maneiras de me apresentar para uma igreja. Quantas vezes um dia lá em Las Varijas, uma mãe chegou para mim e disse assim: ó, olha essa boneca, o jeito que está o corpo dessa boneca. Eu disse para ela: costura, arruma isso daí, mas eu não sei pregar um botão. Eu digo: então ore e pede para Deus te dar. E ela disse que orou, ela apresentou as mãos para Deus e disse: Deus, me ensina a costurar. E ela disse que se sentou e se pôs a fazer o corpo daquela boneca. E ela veio no outro dia e me disse: olha aqui o que eu fiz, com a ajuda do Espírito Santo eu pude costurar o corpo dessa boneca. E dali já saiu uma fantasia para a escola e não sei o que. Ela se surpreendeu com o talento que estava dentro dela. Mas uma coisa, irmãs, é certa, que nós nunca vamos surpreender Deus, mas Deus, Ele sempre vai nos surpreender. Às vezes a igreja está acostumada a ver Deus de um ângulo só. Às vezes nós estamos acostumados a ver Deus com uma maneira só, ver Deus como só o nosso protetor, ver Deus só como o nosso Salvador. Não, Ele só me salvou na cruz, Ele morreu por mim, Ele é o meu Salvador, e sendo isso está o suficiente, é o suficiente. Mas Ele vem nessa tarde dizer para mim e para você que Ele quer se apresentar de uma maneira diferente para nós, que Ele quer que você veja Ele por um outro ângulo, Ele quer que você veja Ele de uma outra maneira, Ele quer que você veja Ele de um outro prisma, vamos dizer assim. Quando eu olho para a história de Israel, eu vejo um Deus se apresentando de várias maneiras para a sua igreja. Eu vejo Ana subindo no altar, todos os anos se queixando, todos os anos, irmãs, não é que ela ia lá, quem sabe só orar. Às vezes, irmã Patrícia, a gente diz que nós não podemos nos queixar para Deus, que nós não podemos, não pergunta por quê. Irmãs, vamos ler Salmo. Os Salmos está cheio de porquê. O próprio Abacuque, quando vamos ler o capítulo 1, ele diz: por que, Senhor? E por que isso? E por que aquilo? E por que daquilo? Até que ele chega uma hora que ele vai para a torre buscar respostas do seu porquê. Tem resposta para os nossos porquês dessa tarde. Não, irmãs, não te intimide de perguntar, porque Ana subia no altar e dizia: por que essa penina me aflige? Por que eu estou sofrendo tanto? Por que, Deus, eu estou pagando esse preço? E se eu posso crer assim e ver assim, eu creio que Deus, como um bom conselheiro, sentava ao lado dela, enxugava suas lágrimas, limpava o seu janto e lhe dava mais o seu pranto e lhe dava ânimo para seguir. Ele era o
conselheiro de Ana, ele era o curador e foi o curador de Naamã. Quando Naamã teve que mergulhar, quando Ezequias virou para a parede, ele não foi o amigo, mas ele foi o curador, ele foi o libertador de Israel, ele foi aquele que fez todas as coisas acontecerem. Ele se apresenta para Israel de várias maneiras, ele se apresenta como juiz, mas também se apresenta como advogado, se apresenta como curador, mas também pesa a mão sobre Israel. E é nessa tarde que o Senhor diz: eu quero que você me veja de uma outra maneira também. Eu quero ver Deus de uma outra maneira. A Bíblia diz que Ele suprirá todas as minhas necessidades por glória em Cristo Jesus. As minhas necessidades são diferentes das suas. Os meus problemas são diferentes dos seus, mas o que faz Deus ser Deus é a soberania e a glória dele. E que às vezes um dia eu me sentei, irmãs, e escutei alguém reclamando, falando dos seus problemas, e ela disse: mas os meus problemas não têm nenhum peso comparado com o da outra pessoa. Eu disse: não, para Deus todos os nossos problemas são relevantes. Sabe por quê? Porque se uma criança se bater, se machucar a pontinha do dedo, se cortar, ela vai abrir um berreiro, ela vai chorar, ela vai gritar. Mas se eu furar a pontinha do meu dedo, eu não vou dar bola. Mas a mesma dor, quem sabe se eu tenho um filho pequeno, para um filho grande, as dores dele são a mesma para mim. Eu vou cuidar, eu vou curar, eu vou sarar. As irmãs que têm filho de diferentes idades vão concordar comigo. As diferentes idades nos fazem aprender que não tem um filho melhor que o outro, que os dois, que os três, que os quatro tem a mesma relevância. E às vezes nós entendemos e pensamos que Deus não releva problemas simples a um certo ponto de vista, mas Deus, Ele diz que torre forte é Ele, e é para Ele que nós devemos correr quando qualquer situação venha nos afligir. E ontem à noite, quando eu estava aqui no culto, o Espírito Santo continuava ministrando essa palavra no meu coração, e eu dizia: Deus, me mostra o Senhor de várias formas no Novo Testamento. E eu anotei tudo que o Espírito Santo me falava, e eu quero falar para você. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos Jesus não só como Salvador, como aquele que morreu na cruz do Calvário, mas quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus como um amigo. Quantas vezes, irmãos, nós temos Jesus na cruz, no trono, e esquecemos que Ele é o nosso amigo, irmã Fátima, o nosso amigo, aquele que pode sentar, que pode ouvir, que pode nos falar as verdades, vamos dizer assim. Porque quando eu vejo Jesus caminhando, imagine Jesus com toda a sua glória, irmãs. Jesus não era um homem simples, não era um homem comum. Jesus era Jesus. Por onde Ele passava, Ele curava. Por onde Ele passava, Ele arrastava multidões. Mas Ele não se fez excelente por isso. Ele não levantou a sua cabeça e não andou de nariz empinado. Ele não comia só picanha, carnes nobres. Ele não só tomava água em taças de cristais. Ele não só dormia em lençóis de 200 e 300 hilos, não, linhas, fios. Ele era simples, ele era humilde. Vai dizer que ele era amigo de Lázaro. Quando vão buscar e vão dizer assim: ao teu amigo. E se Lázaro era amigo dele, ele era amigo de Lázaro também. Às vezes, irmãs amadas, nós entendemos que Ele é só o nosso Salvador. Mas ontem ele dizia: Patrícia, eu sou amigo também da minha igreja. Eu sou amigo do meu povo. Eu sou amigo das minhas filhas. E eu dizia: é certo que o Senhor é. Porque quando, irmãs amadas, nós nos ajoelhamos e entendemos que o ajoelhar, que o orar é mais do que uma pedichama, mas é um relacionamento. Nós vamos ver esse amigo sentado nos ouvindo. Quando as nossas orações, irmã Vera, deixarem de serem orações expressas, orações de micro-ondas, e passarem a ser orações de relacionamento, nós vamos ver esse amigo sentado do nosso lado, do lado da nossa cama. Porque é bem certo, igreja, que Ele nos espera para orar. Quando eu lia o versículo que dizia: quando entrares no teu quarto para orar, o Espírito Santo me fez entender que Ele nos espera todos
todos os dias para orar. Quando tu entrares no teu quarto, então, irmãs, é como nós dissemos, quem sabe para uma amiga, quando tu passar aqui por perto, tu chega. Quando tu passar aqui, tu vem, porque eu estarei aqui. Irmãs, Ele é o nosso amigo, Ele é aquele que nos escuta, Ele é aquele que entende as tuas queixas, Ele é aquele que entende as tuas dores. Mas eu sei que você sabe. O Espírito Santo me dizia aqui, Patrícia, às vezes nós como igreja esperamos uma novidade na palavra, esperamos uma revelação do esperamos um hebraico, aramaico e grego, gostaria de saber, mas não sei. Mas o Espírito Santo me dizia: relembra, minha igreja, daquilo que eu sou, relembra as minhas servas daquilo que eu tenho, relembra as minhas servas da minha palavra. Quando eu olho, irmãs, para a palavra, eu vejo Jesus como um psicólogo, Jesus, irmãs amadas, sentado para ouvir também as frustrações, porque quando ele chega, irmãs, na ponta daquele barco de Pedro vem desanimado, desacorçoado e frustrado. Ele deu tudo dele naquela noite, ele trabalhou, ele lançou a rede daqui, ele lançou a rede de lá, ele usou todos os seus conhecimentos, ele usou todos os seus entendimentos, ele lutou como se fosse a última noite para pescar, ele deu tudo que ele tinha, mas ele volta para a praia sem nada nas mãos, ele volta frustrado. Quantas de nós às vezes voltamos frustradas, dizendo: não consegui, não foi dessa vez, eu orei, eu jejuei, eu clamei, eu fui na consagração na última agora que teve, eu fui em todos os cultos de ensino do ano, mas eu estou chegando aqui nesse dia de dezembro, frustrada, decepcionada. Mas Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, vem aqui, vamos entrar no barco. E vai dizer que os barcos vão para adiante, mas o barco de Pedro e de Jesus segue mais um pouquinho para lá. Sabe por quê? Porque Jesus queria ter um particular com Pedro, Jesus queria escutar o que estava lá dentro do íntimo de Pedro, Jesus queria escutar as queixas dele, as verdades do seu coração. Irmã, certa vez eu cheguei nessa igreja, nas consagrações que a pastora fazia há alguns anos atrás, saudades, que era das 8 às 4 da tarde, eu me atirava nos pisos aqui, eu dizia: Jesus, eu não aguento mais uma batalha com a Sara, esses namorinhos, sabe que tem, eu digo: Jesus, eu não aguento mais, as irmãs vinham me juntar, mas eu dizia, me deixa aqui, eu simplesmente atirada, deitada, eu dizia: eu não aguento, eu não suporto, eu estou aqui, Senhor, eu estou frustrada. Mas eu vi, irmã Etiane, Jesus me levantar da mão e não me levar para uma nova família, não me levar para uma outra cidade, mas eu tinha que voltar para dentro da minha casa e continuar as minhas pelejas, porque enquanto eu estou me queixando para Jesus, Ele está me renovando. Enquanto eu estou falando para Jesus a verdade do meu coração, dizendo as minhas indignações e frustrações, Ele está contrapartida, me dizendo que se Ele me deu o fardo, Ele também me deu o escape, que se Ele me deu essa casa, Ele também vai me dar a saída. Quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus como um pai, termino aqui. Dentro de tantas coisas, eu vejo Jesus fazendo tantas obras, mas quando eu vejo Jesus, eu vejo Ele no meio de uma multidão, e Ele vem, irmãs, uma mulher, Ele toca, e ela é curada. E ela quer ir para sua casa, mas Jesus tinha mais para dar para ela, porque ela conhecia o Jesus que curava, mas Ele queria se apresentar como um pai, queria mostrar a sua paternidade. E quando Ele diz: quem me tocou, ela se revela, então Ele diz: filha. E quando Ele diz filha, Ele cura todos os traumas que essa mulher tinha, porque essa mulher, irmãs, não estava só enferma, mas ela estava excluída da sociedade, excluída da sua casa. Há quantos
quantos anos essa mulher não recebia um abraço? Há quantos anos essa mulher não recebia um feliz aniversário? Há quantos anos essa mulher estava totalmente excluída, almoços de domingo, completamente sozinha? Então Jesus abraça ela, eu creio. Não é que Jesus só falou, filha, eu creio que Jesus abraçou ela e disse, filha, eu sou o teu Pai, eu sou o que te coloco nos meus braços, eu curo tudo que está dentro de ti. Jesus não queria só dar cura física, mas Jesus também queria dar a cura da sua alma, se apresentando como um pai, não só aquele que passava pela cidade e curava, mas Jesus se apresenta de uma maneira tão tremenda. Quantas vezes nós nos surpreendemos com as pessoas e dizemos, eu não sabia que tu era assim. Jesus também quer surpreender o teu coração nessa tarde e dizer para você que Ele também é Pai, Ele é amigo, Ele é perdoador, Ele é juiz, Ele absolve, Ele advoga, Ele faz todas as coisas. Ele quer se apresentar para a sua igreja de uma maneira diferente, ainda que nós já saibamos, o inimigo tem tentado roubar a identidade de Deus para conosco, mostrando que Deus às vezes é um Deus tirano, que Deus mata, que Deus isso, que Deus aquilo, mas Deus vem aqui nos mostrar que Ele é um Deus de surpresa, que Ele é um Deus de vários atributos, que Ele é um Deus de amor, que Ele é um Deus poderoso, que Ele é um Deus libertador, nos liberta dos nossos medos, dos nossos espíritos, às vezes que vem como aquela mulher, para nos libertar dos nossos medos, dos nossos temores, mostrando a sua grandiosidade para com as nossas vidas. Vamos nos colocar em pé, irmãs. Aleluia. Torre forte é o nome do Senhor, para ela correr ao justo. As irmãs são bem sabedoras que temos irmãs que intercedem aqui no final do culto. E eu convido você que tem uma necessidade no seu coração, a passar aqui na frente a orarmos, a correr para os braços do Senhor, a correr para a torre forte, a correr para esse amigo, para esse consolador, a correr, irmãs amadas, para Ele que abraça, para Ele que anima, para Ele que conforta. Fecha os teus olhos nessa tarde. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo do Senhor está aqui. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e que nós estamos aqui, irmãs, para orar. Então eu convido você a levantar um clamor e a orar, dizendo, Deus, eu quero te conhecer dessa maneira. Eu preciso que o Senhor advogue a minha causa nessa maneira. Deus não vem aqui colocar o dedo na cara de ninguém e dizer que você não merece, que você não pode. Não, o Espírito Santo me trouxe aqui nessa tarde para mostrar para a igreja que Ele não mudou, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pai, nós estamos aqui diante da Tua glória, diante da Tua presença, para Te adorar e glorificar o Teu nome. Espírito Santo do Senhor, faz a Tua obra. Espírito Santo, trabalha. Eu não sei de que maneira Tu quer se mostrar para a Tua igreja. Eu não sei de que maneira Tu quer se revelar para o Teu povo. Eu não sei qual é as faces, qual é o atributo que essa mulher precisa. Eu não sei se é de um amigo. Eu não sei se ela está com seu coração cheio de queixas. Eu não sei se seu coração está cheio de questionamento. Mas eu sei que Tu estás aqui, que Tu és aquele que entende, que Tu és aquele que compreende. Está rasgado e eu posso entrar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu não sei se essa mulher precisa de libertação, assim como Tu libertou Maria Madalena daqueles demônios que afligiam, demônios que visitavam ela de noite, colocando medo, colocando tensão, colocando problemas, colocando medo, colocando, Espírito Santo de Deus, palavras no seu coração dizendo que não vai dar, que não adianta, porque está gastando o teu tempo. Oh, em nome de Jesus, espíritos que atuam à noite, que quando essa mulher deita, oh, aleluia, que quando essa mulher coloca, oh, aleluia, a sua cabeça no seu travesseiro e se pergunta, onde é que eu errei? Aonde é que eu falei? Escute aqui,
O que o Espírito Santo diz essa noite: tem um Espírito que visita as mulheres aqui e sopra no teu ouvido dizendo que tu é culpada pela tua casa, que tu é culpada por essa situação. O Senhor veio aqui dizer que Ele advoga a tua causa, dizendo que tu não tem culpa. Ele já absolveu os teus pecados, Ele já absolveu os teus erros, Ele já te perdoou, Ele te renova nessa tarde, Ele te absolve nessa tarde. Você que precisa daquele que provê, você que chegou aqui e deixou na tua casa contas para pagar, você que chegou aqui e deixou a sua geladeira tá vazia, Ele é aquele que transforma em vinho, Ele é aquele que traz provisão para casa, Ele é aquele que não deixa a casa de um servo envergonhado, Ele é aquele que levanta, Ele é aquele que faz, Ele é aquele que exalta, Ele é aquele que traz um tempo de glória, Ele é aquele que não deixa morrer as promessas, Ele é aquele que faz as coisas acontecerem.